Vamos inclinar a nossa fronte, fechar os nossos olhos, invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida, com todo o ardor, com todo o calor, com toda a devoção, com toda a fé, sem nenhum temor. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração agora e pedimos a Tua presença dentro de nós. Queremos ser o Teu santuário, o Teu templo. Mora dentro de nós, para estar bem pertinho de nós e nos ensinar todas as coisas conforme a Tua promessa. Nós precisamos da Tua luz, nós precisamos da Tua sabedoria, nós precisamos do Teu discernimento, nós precisamos, ó Espírito Santo de Deus, da Tua orientação. A Escritura diz que Tu és lâmpada para os nossos pés, que Tu és luz para o nosso caminho. A Escritura diz que o Senhor vai nos ensinar, vai nos instruir, e acaba dizendo que o Senhor nos guiará com os Seus próprios olhos. Nós abrimos o nosso coração agora, para Te pedir a Tua presença dentro de nós, bem pertinho, para que a gente possa a todo momento invocá-lo, para que a nossa vida seja feita sob a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco. Sintamos agora a presença real do Senhor Jesus, a presença real dEle que prometeu estar no nosso meio, e nós declaramos que estamos reunidos em nome dEle. Portanto, Ele está agora bem pertinho de nós, está aqui conosco, e vai nos acompanhar durante todo o dia de hoje, toda a nossa vida. Sintamos essa presença maravilhosa, e aproveitemos para confessar a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós lhe confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões, que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E nós nos arrependemos do que fizemos de errado, e Te pedimos, Senhor, se mais alguma coisa estiver errado em nosso coração, retira de lá, Senhor, arranca, Senhor, para que nós façamos a Tua vontade. E nós Te pedimos perdão, Senhor Jesus, perdão pelo que fizemos de erro, perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos, Senhor Jesus, nós Te pedimos no Teu santo nome. É importante que agora a gente sinta a leveza da nossa vida, quando a gente confessa, com humildade, confessa o pecado, o erro, a transgressão que fez, quando a gente dela se arrepende, e quando mais, a gente pede perdão ao Senhor Jesus, e Ele perdoa. Está escrito na Escritura Sagrada, que Ele joga as nossas culpas no fundo do oceano, para nunca mais dela Ele se lembrar. O perdão de Deus é um perdão completo, total. Nós costumamos perdoar e ficamos relembrando, porque você me fez isso, porque você me fez aquilo, porque eu te perdoei, mas, né? Com Deus não tem esse mais. Ele perdoa e está perdoado, e Ele joga no esquecimento. Ele nunca mais se lembra dos nossos erros e das nossas faltas, para que a gente possa iniciar uma vida nova. E para nós iniciarmos essa vida nova, todos declarem comigo: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e declaramos que Tu és o Filho de Deus vivo. Nesse momento, quando a gente declara isto, nós também nos tornamos filhos de Deus, nós também chegamos a ser filhos de Deus. Todos declarem comigo: Senhor Jesus, por Seu intermédio, eu recebo a salvação, e recebo a filiação do mesmo Pai Teu, e portanto somos irmãos com este Pai. Olha que maravilha, no momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é que é importante na nossa vida, é nos tornarmos filhos de Deus, e vivemos uma vida crendo nisso. O importante é isso. Nós temos de sair desta vida, em que a gente pensa que a gente não é nada, em que a gente não tem coisa nenhuma, em que a gente não pode ser nada, e crermos de que nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Deus eterno e maravilhoso, aquele Deus que olha por nós, que nos criou, que nos ama acima de todas as coisas. E para que nós entendamos bem isto, vamos meditar hoje sobre uma coisa que nos ataca muito, que nos ataca a todo instante, que nos ataca a todo momento,
que é a arma maligna do demônio contra nós, que é o medo, que é o receio. Quanta gente a gente vê trabalhando, lutando com a vida e tudo mais, mas sempre com aquele receio, com aquele medo: o que vai acontecer comigo, o que será que vai acontecer comigo, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, com medo do futuro, e este medo nos afasta de Deus. E por que esse medo nos afasta de Deus? Vamos a um texto maravilhoso. Eu nunca deixo de ressaltar que o apóstolo João é aquele que captou do Senhor Jesus toda a instrução, toda a teoria cristã, todo o ensinamento cristão, porque ele era o caçula dos apóstolos, ele era o mais novinho, e era aquele que, na verdade, era aquele que Jesus dedicava maior atenção, era aquele que estava sempre perto de Jesus, e ele chegou ao ponto de dizer que ele era o apóstolo que Jesus amava. Veja a fé dele, veja a confiança dele, veja como ele tratava o relacionamento dele com Jesus. Então, quando a gente vai ler o texto de João, a gente vê que ali tem pureza de espírito, e ele declara aqui uma coisa interessante, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 7, versículo 8, ele diz assim: Deus é amor, Deus é amor, por isso aqueles que têm medo, não acreditam no Deus amor, acreditam que eles estão jogados nesse mundo, e não tem um Deus que o ama aqui nessa terra, porque no momento que eu acreditar que Deus é amor e que Ele me ama, eu não posso ter medo mais de nada, de nada, de nada nesse mundo. E eu estou falando hoje para pessoas que estão, talvez, vivendo um momento de dificuldade, momento de luta, momento de problemas, momento de que o inferno se levanta contra a pessoa, é vizinho que briga, é marido que briga, é mulher que briga, é filho que briga, é patrão que briga, funcionários, colegas que brigam, a pessoa está vivendo uma vida terrível, de falta de dinheiro, de falta de amor, de completa falta de confiança em si próprio, e é preciso que a pessoa saiba que nesta hora é que a gente tem de crer nesse Deus amor que nos criou, que nos colocou nesse mundo, e portanto Ele é responsável por este mundo. Eu não conhecia a Bíblia, mas desde pequenininho eu tinha uma malcriação que minha mãe dizia que eu tinha para ela. Cada vez que minha mãe repreendia, porque você é isso, porque você é aquilo, eu dizia: eu não pedi para nascer, a senhora resolva o meu problema. Ela ficava brava, mas brava mesmo, né? E hoje, quando eu sou evangélico, eu aprendi a dizer isso para Deus. Quando eu estou em dificuldade, quando me falta fé, quando eu estou com problema, quando eu tenho dificuldade, eu digo: Senhor, eu não pedi para nascer, o Senhor me colocou nesse mundo cheio de fraqueza, cheio de ataques demoníacos ao meu redor, o mal está aí ao meu redor, e eu estou nessa luta, eu não pedi para nascer, então, portanto, se eu não pedir para nascer, o Senhor é responsável por mim, e está escrito na Escritura Sagrada que o Senhor é amor, então o Senhor vem aí em meu socorro. E nesta fé, gente, nesta fé, ninguém pode ter medo de nada nesse mundo, de nada nesse mundo, de nada, de nenhuma coisa nesse mundo. E aqui está escrito: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Ele enviado o seu Filho unigênito no mundo, Jesus, para vivermos por meio dele, Jesus. Então Deus foi tão bom para nós, mas tão amoroso por nós, tanto amor que Ele tinha por nós, que um dia Ele pegou o seu próprio Filho e colocou esse Filho no mundo com a natureza humana e disse: o meu Filho está aí no mundo, Ele vai salvar esse mundo, Ele vai tirar esse temor desse mundo, Ele vai dar força para esse mundo, e todos aqueles que crerem no meu Filho vão viver por intermédio do meu Filho. Essa é a fé que nós temos de ter, porque nada que nós temos, veio de nós mesmos. Não se iludam: ah, eu sou bonito, olha como eu sou bonito. Sou nada. Se eu tenho alguma perfeição, alguma coisa, foi Deus que deu. Olha, eu sou rico, eu não tenho nada, quem me deu foi Deus, veio do céu, está escrito na Escritura Sagrada. Nada que nós temos vem de nós. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou na véspera de iniciar os 78 anos, eu me gabo da minha saúde,
Às vezes eu fico dizendo assim, mas Francisco, você é metido mesmo. Não, você acha que você tem essa saúde por você mesmo? Não, eu tenho porque Deus me deu, porque eu vivo por intermédio de Jesus, porque qualquer problema que eu tenho, Senhor Jesus, olha, tem um probleminha aqui, vem resolver. A gente tem de invocar aquele que tem mais força que nós. Por isso que Jesus diz, quem não se fizer como uma criança, como essa menina linda que está aqui, não entrará no reino dos céus. Vejam como é que as crianças se comportam, a qualquer perigo, a qualquer momento, onde eles correm? Para o braço do pai, para o braço da mãe? Eles correm imediatamente para o braço do pai, para o braço da mãe, e quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos burros. Vejam bem, burros. Por quê? Porque ao invés de nós corrermos para o braço do nosso pai, para o braço de Jesus, nós ficamos achando que nós temos coragem, que nós temos força, que nós podemos por nós mesmos. E ele diz, se você não ficar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus, porque como criança, a criança corre para o pai, corre para a mãe, quando tem qualquer perigo. Eu vejo, por exemplo, na fazenda, a galinha cheia de pintinho, qualquer probleminha que tem, os pintinhos estão meio distante dela, qualquer probleminha que tenha, os pintinhos vão tudo em redor da galinha. Nós temos um lago lá, vê os patos nadando e os patinhos, às vezes até um pouquinho longe dela. Qualquer pedrinha que você joga dentro d'água, vai tudo para a patona, né? Gente, é isso que nós temos de fazer. Nós temos de imitar os bons exemplos. Corramos para o Pai. Está escrito aqui, eu sou amor, diz o Pai. Eu amo vocês demais da conta. Nós somos partículas do amor de Deus, e é nesse amor que nós temos de viver. E ele diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Na hora que eu acreditar, que está escrito aqui, ora, o medo produz tormento. Por que as pessoas são atormentadas? Por que as pessoas vivem uma vida de terror, de medo, de aflição, de angústia, de desespero? Por que vivem nessa tormenta? Porque não acreditam no amor de Deus. Então, o medo produz tormenta. E o que produz o medo? O descrédito do amor de Deus. Então, se eu creio no amor de Deus, eu não vou ter medo. E não tendo medo, eu não vou ter tormenta na minha vida. É esta a sequência da nossa coisa. A tormenta que nós estamos passando, que cada um de nós está passando, é uma tormenta em virtude de que nós temos medo. Medo de uma sentença, medo de um problema, medo de uma agressão, medo disso, medo daquilo, medo de toda quanto é natureza. E esse medo vem da falta da nossa crença no amor de Deus. Quando a gente crê no amor de Deus para nós, é o que eu digo, Deus tem para nós o mais melhor. Eu falo errado para guardar. Deus tem o mais melhor para nós. Se alguma vez você perdeu alguma coisa, pode ter certeza disso. Se por acaso Deus permitiu que fosse tirada uma coisa de vocês, se vocês creem no amor de Deus, Ele vai dar uma coisa melhor ainda. Porque esta é a lei de Deus, que é a lei do amor, e a lei do amor não retrocede. Por que a gente vê tanta gente passando tanto problema na vida? Porque não crê no amor de Deus. E não crendo no amor de Deus, o medo toma conta. E quando o medo toma conta, vem a tormenta. E a tormenta destrói todo mundo. Então, qual é a nossa conduta hoje? É pararmos de ter medo. E como parar de ter medo? É crer no amor de Deus para nós. Quando a gente crê nesse amor de Deus para nós, a gente para de ter medo. E parando de ter medo, a gente cessa a tormenta. E cessando a tormenta, cessam todos os problemas da nossa vida. Agora, onde está na Escritura isto aqui? Vejam bem, aqui mesmo, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 4, vejam bem, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, é fácil de guardar, é o 4. Diz aqui, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então eu não posso ter medo, sabe por quê? Porque é maior aquele que está dentro de mim, aquele que está comigo, do que todo o resto que está no mundo.
Se o mundo inteiro se levantar contra nós, se o mundo inteiro se levantar contra nós, se nós crermos no amor de Deus, e nós colocarmos Deus dentro de nós, maior é aquele que está aqui. Ninguém vence esse Deus, esse Jesus que nós colocarmos no nosso coração. Ninguém vence. Pode o mundo inteirinho se voltar contra nós, pode sentenças virem contra nós, pode tudo vir contra nós, que Deus dentro de nós é maior do que todos aqueles que estão no mundo. Ontem eu fui repreendido por um filho meu que ainda não veio para o Evangelho. Ele acha absurdo o tempo que eu dedico ao Evangelho, o tempo que eu prego, o que eu gasto com as rádios, o que eu gasto com a televisão. Ele acha um absurdo isso. Pai, nessa idade sua era a hora do senhor ir para a praia, descansar. Eu não estou cansado, por que eu vou descansar? Eu não estou cansado. Se eu tivesse cansado, eu ia descansar, mas não estou cansado. Deus me dá força, Deus me dá vigor, Deus me dá fortaleza. Ele é minha fortaleza, Ele é meu vigor, Ele é minha vida. O senhor está gastando esse dinheiro nas rádios, nas televisões, não é? E para que isso? Eu digo, eu não estou gastando nada meu, eu estou gastando aquilo que Deus está me dando. E quanto mais eu gastar no reino dele, mais ele vai me dar, essa é a lei da prosperidade, a lei da sementeira, a lei da semeadura. Quanto mais eu semear na obra de Deus, mais Deus vai me dar a colheita. Essa é uma verdade incontida, não existe. Eu vejo o Globo Rural todo dia, e eu vejo lá, quando não se semeia, não se colhe. Quando se semeia, se colhe bem. Quando se semeia sob a ordem de Deus, Deus dá chuva, Deus dá colheita, e o lavrador mostra aquele sorriso alegre e contente. Quando não se está com Deus, é seca, é miséria, é morte, é desgraça total. Então, o que nós temos de fazer na nossa vida é saber que nós temos um Deus dentro de nós que é maior do que todos aqueles que estão no mundo. Mas aonde nós vamos encontrar mais alguma coisa sobre isso? Vamos encontrar aqui. Vamos ver aqui onde eu separei. Em Deuteronômio é um livro de Moisés, como nós já estudamos. É um livro de Moisés, é o último livro de Moisés. E no capítulo 20 ele diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Vejam bem, entendam bem. Quando a gente sair a peleja, todos nós levantamos cedo e saímos para a peleja, não saímos? Primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos e dizer, bom, hoje é a guerra, hoje é a luta, hoje eu tenho que levantar cedo, eu tenho que sair, eu tenho de correr, eu tenho de fazer, aí é a luta. Então nós saímos para a peleja. Mas quanta gente faz, mas será que vai dar certo? Ah, meu Deus, hoje vai chover, hoje vai fazer frio, o ônibus vai atrasar, não vou ter lugar no ônibus. A pessoa começa a profetizar um monte de bobagem, né? Olhando ao seu redor, como diz aqui a Escritura, os cavalos, os inimigos e um povo maior. Aí a pessoa se atemoriza toda. E olha o que a Escritura diz: quando você sair a peleja, quando você levantar cedo e te encher de problema na sua frente, contra os teus inimigos, e aí você vai ver cavalo, você vai ver carro, você vai ver povo maior em número. E tem uma coisa, gente, que eu quero falar para vocês: quando a gente tem pavor, quando a gente tem medo, primeiro, a gente vê coisa que não existe, e a gente aumenta as coisas que existem. Pode ver. Tem gente que tem medo de assombração, a assombração não existe. E quando está com medo, vê até como é que chama, o Saci Pererê sem perna, né? Tem medo, tem medo. Hoje, eu vi no rádio, quando eu vinha vindo, uma pessoa dizendo assim: eu escuto vozes a noite inteira, então eu quero fazer um exame da minha vida, do meu ouvido, porque isso deve ser uma doença. Isso é medo, isso é paura. Isso é medo, isso é paura, como diz o italiano. Quer dizer, no momento em que ela acreditar num Deus que a colocou, ela não vai ouvir voz, coisa nenhuma, ela vai dormir que nem uma santa. Se é que santo dorme, né? Aliás, o santo tudo está dormindo, não tem nenhum lá no céu. E quando você vê povo maior em número, não tenha medo, não tenha medo. Por que você não tem medo? Porque o Senhor teu Deus te fez sair da terra do Egito e está contigo.
Eu não saí da terra do Egito, eu saí da mão de Deus. E eu, quando dá a paúra, eu digo, não vou ter medo, sabe por quê? Porque Deus que me colocou aqui, Ele é responsável por mim, Ele que cuide de mim. Ele que cuide de mim. Eu não pedi para Ele, deixa eu sair do Senhor que eu quero ir para o mundo. Eu não pedi isso para Ele, não. Isso Ele não registrou, eu não pedi. Agora Ele me pôs aqui, então Ele é responsável por mim. Do mesmo jeito que foi falado aqui por Moisés. Olha, não tenha medo, porque aquele que te tirou da terra do Egito, Ele vai te acompanhar, Ele vai ficar com você o resto da tua vida. Assim somos nós, fomos colocados nesse mundo, não tem que ter medo, porque Deus estará conosco e vai nos seguir por intermédio do seu Filho Jesus. Olha que coisa interessante aqui, que coisa interessante, quando Eliseu estava no alto do Monte Carmelo, Eliseu estava no alto do Monte Carmelo, e ele tinha um secretário que ficava olhando a situação, porque Eliseu estava perseguido pela rainha Jezebel e pelo rei Acabe. E quando amanheceu o dia, o secretário correu para Eliseu e disse assim para ele: eis que tropas, cavalos e carros estão cercando a cidade. Aí o moço disse: profeta, o que faremos? O que faremos? Olha lá, quanto carro, quanto cavalo, quanto exército, quanta gente subindo um morro para nos pegar aqui. Paura, medo, não acredita no amor de Deus? Eliseu disse para ele assim, olha o que Eliseu disse para ele: Senhor, peço que o Senhor abra os olhos desse moço, peço que o Senhor abra os olhos desse moço, para ele ver o tanto que está ao nosso lado. É isso que nós temos de pedir a Deus, que Ele abra os nossos olhos, para ver o tanto de força de Deus que está ao nosso redor. Nós costumamos olhar só os nossos inimigos na frente, e o nosso medo multiplica os inimigos, o nosso medo multiplica o número dos nossos inimigos, multiplica a força dos nossos inimigos, e nós não olhamos a proteção de Deus em nosso redor. Então Eliseu disse: Senhor, abra por favor os olhos desse moço, para que ele veja a força que está a nosso favor, não é? Aí o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos guardar essa palavra na nossa vida, gente. Nós vivemos momentos de medo, de paúra, de completo desespero, de medo de tudo, de medo do futuro, de medo do marido abandonar, de medo da mulher abandonar, de medo do filho não dar nada na vida, de medo do filho, medo, em cima de medo. E quando a gente olha em nosso redor, a gente vê aquele monte de inimigo, parece que a gente olha que é tudo inimigo nosso. Eu defendi uma vez um cliente meu, como é que se diz, em Chapurã, que ele levantou, na festa, ele estava dormindo depois do almoço, e tinha uma festa grande na praça, e ele levantou e olhou que tudo é inimigo meu, veio aqui para me matar. Ele foi lá, pegou um revólver e saiu atirando naquele povo todinho. Medo, paúra, ele viu inimigo onde não havia. E nós vivemos uma vida de medo, a gente vê inimigo onde não existe, ou então existe, mas a gente não vê aqueles que estão a nosso favor, aqueles que estão conosco. Então viram que estava cheio de carros de fogo e de homens de fogo a favor de Eliseu. E Eliseu disse ao moço: veja, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Essa é a filosofia que nós temos de ter na nossa vida. Vamos dar um outro exemplo aqui do rei Josafá. O rei Josafá era um rei abençoado, era um rei que estava fazendo a palavra de Deus, que estava fazendo a obra de Deus. Quando foi um dia, os moabitas e os amonitas, e mais os filhos de Seir, se levantaram, sem mais nem que, sem ele dar nenhuma razão, e vieram para lutar contra Josafá. Então vieram alguns amigos de Josafá e avisaram: grande multidão, Josafá, vem contra ti, da além do mar e da Síria, esses que já estão em Azazon Tamar, que é em Gade. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. Mas vem amonita, vem moabita, vem o pessoal de Seir, todo esse povo contra mim, e eu não tenho exército para isso, eu não tenho força para isso, e todo esse povo contra mim. Ele teve medo, mas olha o que ele fez.
Olha o que ele fez. Josafá buscou ao Senhor e chamou todo o povo dele e disse: vamos fazer um jejum para que Deus nos ajude. E ele congregou todo o Judá para que todos pedissem socorro ao Senhor. E de toda a cidade veio gente para orar junto com Josafá para buscar o Senhor. Josafá pôs-se de pé e fez uma oração ao Senhor, dizendo isto: Senhor, o Senhor é responsável por nós. Nós cremos na tua força, nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu poder. E aí, o que Deus falou para ele? Deus falou para ele assim: Josafá, não tenha medo, porque mais serão aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você. Quando nós tivermos essa fé, que a gente com Jesus, nós vamos ter mais gente do nosso lado, mais gente para nos defender, mais gente para nos ajudar, do que os nossos inimigos, nós não vamos ter medo de nada desse mundo, nada desse mundo. E aí, o Josafá ainda continuou orando, Deus disse para ele: Josafá, vai para a luta. Olha o que Deus disse para ele: não temas, Josafá, não temas, não te assuste, porque, Josafá, esta luta não é tua, esta luta é minha, Josafá. Deus disse para ele: no momento em que você entregou a tua vida por mim, acabou tua guerra, a guerra é minha, a guerra é Deus que vai guerrear por nós, é Deus que vai lutar por nós, é Jesus que vai na nossa frente. O que nós lemos ontem, o bom pastor? O que nós lemos ontem, o bom pastor? Não segue a nossa frente, ele não vai na nossa frente. Eu sempre lembro de uma passagem do meu pai com a minha mãe, já velhinhos. Meu pai ouviu um barulho dentro da casa, e ele teve um momento de coragem. Então nós temos uma espada lá que veio da guerra do Paraguai. Ele desembainhou a espada e disse para minha mãe: Cacilda, vai à frente, que eu te dou cobertura. Vai à frente que eu te dou cobertura. O que adianta uma espada atrás, né? A espada tem que ir na frente. Meu pai que me perdoe, mas é isso, Jesus vai na nossa frente. Jesus vai na nossa frente. Ele não diz: Francisco, vai na frente que eu te dou cobertura. Não, ele vai na minha frente, ele vai abrindo caminho para mim, ele vai destruindo os meus inimigos, ele vai na minha frente, não é? Então, o que ele disse para Josafá? Josafá, não tenha medo, Josafá, não tenha medo, porque você recorreu a mim, então essa luta não é mais tua, essa luta é minha. Vamos encurtar a história, só para vocês saberem o que aconteceu. Quando foi de manhã cedo, Josafá convidou todo mundo para ir para a luta. Quando eles chegaram no alto do monte, o que estava acontecendo? Os amonitas brigavam com os moabitas, e os moabitas brigavam com o pessoal de Seir, e os 3 exércitos se mataram. Os 3 exércitos se mataram. Quando eles olharam de cima da montanha, era só corpos mortos, não tinha nenhum vivo. Eles se mataram um ao outro completamente, eles se destruíram completamente. Olha o poder da oração, o poder da fé, olha o poder da palavra de Deus na nossa vida. Todos os exércitos se dizimaram, se destruíram. E veja o que é melhor, veja o que sobrou para o povo de Judá. Presta atenção. Então Josafá chamou o seu povo e disse: diante disso, só nos resta saquear os despojos desses que estão mortos aí. Então desceu o povo para pegar as riquezas que estavam, porque naquele tempo quem ia para a luta levava tudo consigo, levava o ouro, levava a prata, levava tudo que tinha, porque ia ficar muito tempo na briga. E olha, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias eles ficaram saqueando os despojos dos mortos. Deus, quando ele está conosco, Jesus, quando está conosco, quando nós cremos nele, não só ele destrói os nossos inimigos, como ele faz com que os nossos inimigos se tornem objetos de riqueza para nós. Esta é a verdade. 3 exércitos se mataram entre si, e o povo judeu que tinha invocado Deus, e Deus disse: Josafá, fica tranquilo, porque essa peleja é minha, não é tua. O que eles encontraram? Riquezas no meio dos cadáveres. Gente, nós temos de viver uma vida sabendo que quando Jesus está do nosso lado, maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com os nossos inimigos. E o amor de Deus nos dá segurança de que nós vamos vencer, de que a vitória é nossa
e de que nenhum temor nós temos de ter e, portanto, nenhuma tormenta vai vir na nossa vida quando nós acreditamos no amor de Deus. Amém? Amém. Vamos orar agora para que o Senhor Jesus incuta de nós a coragem, o destemor, para nós enfrentarmos os nossos inimigos e nós crermos que maior é aquele que está conosco, que maior são as forças que estão conosco. Senhor Jesus, nesse momento dessa meditação, Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra, de que o Senhor é responsável por aqueles que amam a Deus, porque são amados também por Deus. Nós temos a Tua responsabilidade na nossa vida, e portanto Tu nos guardas, Tu nos proteges, e Tu nos fazes vencer todas as dificuldades da vida. Senhor Jesus, nós Te pedimos, que nós creamos no amor de Deus para nós, que nós creamos na presença de Deus na nossa vida, e que nós creamos que maior é o Deus que está conosco, maior é o Jesus que está ao nosso lado, do que todos os inimigos que querem nos destruir. Os que creem digam amém, glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir com o óleo sagrado para quebrar todos os jugos que o Satanás procura colocar na nossa vida.